Bem, então hoje nós vamos trabalhar a questão do plano de ação da Unesco dentro do programa dessa Declaração Universal de Direito, né, sobre a diversidade cultural. Né? Então, dentro deste programa, dentro deste plano, existem 20 tópicos que a Unesco coloca como fundamental para que os países signatários e a própria Unesco possa pensar a construção deste conceito de diversidade cultural. E hoje, então, nós vamos discutir rapidamente sobre cada um destes 20 elementos ou de 20 pontos específicos deste plano de ação. Tá? O que eu gostaria de destacar com vocês, e talvez assim que vocês me dessem ideias, tá? Eu não sei como que vai estar funcionando o nosso retorno, mas no próximo dia 21 agora do mês de maio é o Dia Mundial da Diversidade Cultural. E nós temos aula nesse dia. Então, eu gostaria de combinar com vocês se a gente pudesse fazer um café da diversidade cultural. Seria bem legal, professor, mas como funcionaria? Por exemplo, assim, cada pessoa representaria um país ou uma cultura? Como seria? Na verdade, o que eu pensei? Como eu acho que nós estamos dentro do curso de serviço social, e nós temos 20 pontos que colocam como plano de ação, eu acho que nós poderíamos, cada um de vocês, pegar um desses planos, tá? A gente poderia, de repente, verificar pessoas, convidar pessoas, de repente, que pudessem vir partilhar conosco. Pessoas que entendam do assunto, pessoas que possam falar de como hoje tem se construído essas políticas de diversidade cultural. Não é? De repente, a gente não precisava nem pegar os 20, pegar apenas alguns. Até para não ficar uma coisa muito pesada, uma coisa muito densa. Né? Porque falar... Isso tudo pontos, né? Dentro do serviço social, professor? Oi? Isso tudo dentro do serviço social ou do mundo em geral? Nós vamos ver que dentro desses 20 pontos, a preocupação da Unesco é tratar a ideia de diversidade cultural de uma forma bastante ampla. Mas, principalmente, tem um dos pontos, né, que ela coloca, que é a questão da diversidade cultural como um direito social. Tá? Então, de repente, se vocês acharem bacana, a gente poderia talvez convidar alguém que pudesse falar disso, né? De diversidade cultural como direito social, porque nós vamos falar de direito à educação, não é? De direito à própria cultura. Então, tem uma série de elementos que vão compor essa noção de diversidade cultural. E aí a gente convidar. Se a gente, sim, se de repente a gente ainda tiver dentro desse sistema, né, de distanciamento, nós faríamos o nosso encontro virtualmente. Nós convidaríamos a pessoa para bater um papo conosco virtualmente. Né? Tá. Caso nós não tenhamos, de repente a gente já esteja voltando, a gente pode pensar em alguma ação dentro do próprio campus. Né? E talvez que vai exigir de nós uma movimentação maior, porque daí a gente vai precisar talvez criar um espaço, né? É claro que a gente de repente vai deixar aberto para quem mais quiser participar conosco dessa ação, né? Convidar as meninas da pedagogia, convidar as outras turmas. Eu não sei o serviço social quantas turmas à noite tem mais. 3, são 3. Com vocês mais 2 ou com vocês mais 3? A gente mais 2. Conosco mais 2. Que é
o sétimo semestre e o quinto semestre. Certo. Então, de repente, assim, se os professores que dão aula nessa noite quiser participar conosco, e aí a gente fazer essa movimentação, né, desse dia 21 de maio, né, como essa comemoração, mas não é simplesmente uma comemoração. Eu acho que é o momento de nós refletirmos a respeito do... É sua aula mesmo, professor, inclusive, É no minha dia. aula mesmo, não mudaríamos a nossa aula, né? Sim, é interessante, professor, porque quando a gente fala de diversidade cultural, a gente está num campus ali que a gente pode ver assim, de frente a diversidade cultural, porque ali a gente está num campus de humanas, então o pessoal é bem aberto e tal. E ali a gente estuda muito a diversidade, porque ali vão sair muitos educadores, né, do nosso campus. Sim. Eu acho interessante a gente se juntar. Juntar todos os cursos seria legal. Colocar lá no auditório, assim, para ver um bate-papo. Nossa, Eu seria acho que bem legal. Ou talvez a lá gente no pátio mesmo. eu acho que talvez a gente vai voltar, mas não vai poder fazer nenhum tipo de aglomeração muito grande, né? É. É, Talvez ainda realmente. o nosso retorno ainda ele fique muito restrito, tá bom? Talvez assim, montar uma palestra, né, assim, aonde a gente traga pessoas, mas que elas andem por ali, tipo, andem pelas salas. Eu acho que seria interessante, professor. Tipo, elas transitem pelas salas e não a gente ir até elas, tipo, lá no auditório. Porque vai encher o auditório. Na sala já fica Nossa, aquele número de verdade. pessoas, aí, tipo assim, um horário tá aquela pessoa fazendo palestra na história e uma pessoa fazendo palestra lá no serviço social. Aí depois elas trocam. Igual é com o professor. Sim. É, vai ser tipo um horário de aula, só que com os alunos. E de repente um bate-papo rápido, de repente uma apresentação de música, uma coisa, né? Uma Mais coisa diversificada. bem diversificada. E aí, Interessante. vamos pensando, né? E aí eu aceito sugestões, desculpe. Eu vou verificar com a professora... Quem que é coordenador do curso de vocês mesmo? Lindamar. A A Lindamar, princípio né? é a Linda. Eu vou conversar com a professora Lindamar como que a gente pode ir pensando isso, tá? E aí a gente já ir trabalhando esses elementos, a gente já ir pensando nessa produção, tá? Bem, então nós vamos iniciar agora uma breve exposição. Eu não vou ficar assim muito... até para não ficar muito cansativo, né? Até porque vocês já leram o texto, né? E o texto em si, ele traz ele é bastante claro, a gente só vai apresentá-lo e refletir sobre alguns pontos que possa vir a ser um pouco mais complexo ou que dê uma interpretação, às vezes, dúbia em relação ao que pode ser essa ação que está sendo proposta pela Unesco. Tá? Então, nós temos aí o plano de ação, né, da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, e nós temos como uma primeira ação, né, proposto pela Unesco, que é aprofundar o debate internacional sobre os problemas relativos à diversidade cultural. Tá? E o que nós podemos pensar isso? O documento ele vai dizer que pensar problemas, né, se referem a vínculos com o desenvolvimento e a formulação de políticas, tanto de âmbito local, nacional, quanto dessa relação com o global, né, de forma a refletir, né, e também gerar os instrumentos jurídicos necessários para a defesa dessa diversidade cultural. E aí nós vamos verificar mais para frente, no próprio documento, que ele vai trazer,
por exemplo, o respeito a idiomas, né? O respeito à produção artística, científica. Então, quer dizer, nós estamos falando de uma junção de fatores, de elementos que vão compor essa noção de diversidade cultural. E quando nós discutimos o próprio conceito de cultura, não é? Nós fizemos a partir da prerrogativa de que cultura ela é um conceito amplo e que apresenta-se, né? Ela é formada por diversos elementos, não somente a prática, aquela denominada como ligada às artes, né? Mas tudo aquilo que compõe comportamento, conhecimento, né? Técnicas, tudo isso vai compor essa ideia, essa noção de cultura. E por isso, respeitar e promovê-la de forma internacional é criar sistemas jurídicos também, em âmbito internacional, para fazer, de certa forma, fazer com que os países respeitem a possibilidade e a liberdade de cada nação dentro da construção da sua identidade e também na comunhão dessa identidade em nível internacional. Tá ok? Gente, se vocês quiserem completar alguma coisa, vocês têm liberdade, tá? É só falar aí e a gente abre espaço. Tá bom? Ok, professor. Bem, o segundo tópico, então, que é apresentado para a gente é a necessidade de avançar na direção de princípios, normas e práticas de planos nacionais e também, obviamente, internacional, não é? De forma a criar uma cooperação e permitindo com que se proteja essa riqueza que é a diversidade, né? A Unesco, dentro dessa declaração, ela reconhece que o diferente ele é um ponto positivo, que a diversidade cultural, a pluralidade de culturas, ela é uma das grandes riquezas da humanidade, não é? Porque ela permite desenvolver, por exemplo, o turismo, uma série de coisas. Porque para que eu vou sair aqui da minha cidade, viajar para um outro lugar para ver a mesma coisa? Para conhecer ou para ter acesso aos mesmos tipos de práticas culturais. O que torna cada povo singular, o que torna cada sociedade ímpar, é a possibilidade exatamente de terem práticas diversificadas, não é? Então, por exemplo, eu saio daqui, do alto da montanha, de Campos do Jordão, acostumado a comer pinhão, e vou, por exemplo, para a praia, né? Vou ali, por exemplo, participar de uma festa ali do camarão, ali na praia do Bonete, em Ubatuba, que é uma coisa que para mim aqui não tem. Então, isso permite o desenvolvimento da cultura, esse intercâmbio e, obviamente, a valorização dessa diversidade, a valorização da identidade de cada povo, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar, que a riqueza da humanidade está na sua pluralidade. Tá? Então, assim, é importante, dentro da Unesco, ela reconhece a importância de que os países, membros desta organização, que se avance na definição de quais são os princípios, quais são as normas que devem reger o plano nacional de pluralidade cultural, de diversidade cultural de cada país e também de âmbito internacional, né? A terceira, né, vamos colocar o terceiro tópico, é favorecer o intercâmbio de conhecimento e de práticas recomendáveis em matéria de pluralismo cultural, né? Então, neste momento, nós estamos falando exatamente disso, de possibilitar às sociedades essa diversificação de ideias, de valores, de normas, que se constrói
a riqueza individual de cada povo, de cada nação, né? E, obviamente, permitir com que exista a participação, a inclusão das pessoas e de grupos dentro desse grande debate. Então, nós não podemos fazer um debate de desenvolvimento de ideias de equipe, de ideias de diversidade cultural, não pensando na participação e em ouvir todos aqueles que possam contribuir com essa diversidade, tá? Então, nesse sentido, a Unesco ela coloca como um dos fatores a necessidade de se favorecer esse intercâmbio de conhecimento e de práticas recomendáveis em matéria de pluralismo cultural. Tá? O ponto 4, a Unesco coloca como um desafio, que é avançar na compreensão e no esclarecimento do conteúdo dos direitos culturais. Tá? E o que significa isso? É exatamente aquilo que a gente falava. É a gente entender que quando nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando do direito à pessoa ter a sua identidade. E ter direito à sua identidade significa ela ser respeitada dentro daquilo que ela é. É permitir com que as diferentes sociedades, os diferentes povos, eles se construam a partir da sua própria experiência geográfica, climática, hidrográfica, regional, linguística, né? Das suas artes, da culinária. Então, assim, não dá para se pensar numa cultura única. A ideia é romper com o pensamento de um pensamento que encara ou que não considera a cultura do outro como válida. Né? Nós estamos num momento onde o grande desafio é a gente avançar na compreensão dessas diferentes culturas, dessas diferentes possibilidades. Né? O quinto ponto, salvaguardar o patrimônio linguístico da humanidade. Né? Professor, pois não. O que significa esse salvaguardar? Eu não entendi. É zelar, é cuidar, tá? O patrimônio linguístico da humanidade e apoiar a expressão, tá? Porque assim, as línguas, né, o idioma de um determinado grupo social, ele é rico. Ele é rico porque ele é histórico. Ele se constrói de acordo com a percepção de mundo. E a percepção de mundo, ela faz parte da cultura. Então, por exemplo, no Brasil, quando nós estamos falando do nosso idioma, nós temos um idioma mãe hoje, que é a língua portuguesa. Né? Embora a nossa legislação, ela reconheça 2 idiomas como línguas oficiais. Vocês sabem quais são? Não. Eu sei que um é inglês, né? Não. Língua oficial. Ah, tá. Não. Tô viajando. Como língua oficial, nós temos a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. É o Libras, verdade. A Libras, ela é considerada como língua oficial. Não é por quê? Porque ela representa uma língua de um grupo específico dentro da nossa sociedade. Assim como nós, por exemplo, dentro aqui da nossa região do Vale do Paraíba, nós temos certas expressões próprias, né? Se a gente for para o sul, existem certas expressões próprias deles, mas não foge do entendimento da língua portuguesa. Dentro da língua brasileira de sinais também. Existe também os regionalismos. Então, a ideia é exatamente salvaguardar, ou seja, zelar, cuidar, né,
para que a riqueza esses idiomas eles sejam preservados e não se perca dentro da nossa história, não é? Professor, Pois não. não tem nada a ver com o texto, mas deixa eu te perguntar sobre Libras, porque tem mais ou menos a ver. Você acha que nas escolas deveria ter Libras para não ter muita desigualdade entre as pessoas e as pessoas que precisam? Olha, nós estamos tendo uma série de preocupações hoje neste sentido, né? Até porque o que era muito perceptível alguns anos atrás? O surdo, ele não tinha muito espaço dentro da nossa sociedade. Sim. Né? E nos últimos anos é crescente todo o movimento, e aí nós diríamos o quê? Não é da Libras em si, mas é da cultura surda. Eu acho que isso é super importante. Né? Sim, eles começaram a se aprimorar ultimamente, que eu passei o ensino médio com uma menina surda, entendeu? Uhum. Na minha sala. Daí eu aprendi um pouco de Libras, eu fiz uma eletiva que tinha na minha escola, que era Libras, eu queria fazer pedagogia. Então, fazer mais ou menos parte do meu projeto de vida. Então, eu sei a base, mas tudo assim eu não sei. E o pouco que eu sei, eu gostei bastante, entendeu? Onde eu faço questão de fazer, vai que eu precise algum dia e tudo mais. Sim. É só isso. Então, nós temos que estar, mais porque assim, o que é importante, né? Nós vemos que, no caso da Libras, principalmente, ela se constrói a partir de uma experiência muito particular, da impossibilidade do indivíduo de aprender a língua ou de se expressar através da língua portuguesa. Não é? Porque, por exemplo, eu posso ir para um outro país e chegar lá e não conhecer o idioma dele, mas aos poucos eu ir me inserindo dentro deste idioma e me apropriando da linguagem local e conseguir me comunicar. O problema do surdo é que esse processo ele é diferente. O surdo ele pode aprender a conhecer a nossa língua, não é? Só que ele também precisa construir uma língua própria para que ele possa manifestar o seu pensamento. Então, nesse sentido, é que nós não falamos que a língua brasileira de sinais ela é um elemento isolado daquilo que é a vida do surdo. Então, na verdade, nós estamos falando de cultura surda. Então, junto com a língua, existe uma série de outros conceitos, de práticas, de concepções que constituem a identidade de quem faz parte desse grupo. Não é? De repente, eu posso conversar com a professora Sandra, ver a disponibilidade dela, para ela bater um papo conosco sobre isso. A professora Sandra e tem a professora Viviane também, ambas são professores do Departamento de Pedagogia e são especialistas em língua brasileira de sinais. Né? E elas podem falar um pouquinho sobre essa questão. E tem a professora Suelene também. Falar um pouquinho sobre essa ideia de cultura dos surdos para a gente. Eu acho que é bem bacana isso, para vocês conhecerem um pouco. E eu acho importante hoje, até porque, como na verdade, quando se fala de deficiência no Brasil, nós falamos de uma história, principalmente de direitos em relação à inclusão, é uma história muito recente. Né? Vamos talvez começar a falar de uns 40 anos para cá, eu não conheço muito bem a história da inclusão no Brasil, mas a gente vai falar de uma história muito curta,
muito recente, né? E onde, antigamente, as pessoas com deficiência, as pessoas com algum tipo de limitação, as pessoas, elas eram praticamente excluídas dentro da sociedade. E muitas famílias nem mostravam essas pessoas para a sociedade. Então, as crianças ficavam trancadas dentro de casa. Não frequentavam escolas, não é? E hoje nós já temos uma prerrogativa um pouco diferente. Contanto, o que a legislação vai dizer em relação à ideia de inclusão? Inclusão não é para deficiente. A inclusão é para todo e qualquer cidadão que venha a ter alguma necessidade educativa especial. O que eu quero dizer com isso? Uma criança, por exemplo, que não tem comida em casa, essa criança tem uma necessidade educativa especial. Ela precisa de uma atenção diferenciada. Tá? Então, o conceito de inclusão ele é um conceito muito amplo. Ele não trata simplesmente de portadores ou de deficientes. Né? Até porque hoje existe uma... Portador é assim, eu portei um RG, eu posso perder esse RG amanhã. Né? Ele é deficiente. Então, a gente não precisa ter medo de dizer a pessoa é surda. Né? Ela não é deficiente auditiva. Existe também a deficiência, que é aquela que, por exemplo, que ouve um pouco. Tá? Ela vem numa perda gradativa, mas existe o surdo. Então, a gente não precisa ter medo de dizer aquela pessoa é surda. Né? Porque isso não é ofendê-la. Tá? Ao contrário, é especificar exatamente a real necessidade que ela é. Então, a ideia desta prerrogativa, né, deste ponto apresentado dentro do documento, é exatamente de respeitar essa diversidade linguística. Quantos e quantos povos, por exemplo, comunidades indígenas no Brasil nós não temos, que têm direito à manutenção também da sua identidade linguística? Então, é importante que a gente pense respeitar essa pluralidade e diversidade de formas, de maneiras de expressão linguística. Tá? Tranquilos até aqui? Sim. Desculpem, gente, eu não estou no Zoom, eu estou no... Sim, professor. Tá. Então não fico vendo a carinha de vocês. Eu estou no... Nossa, esqueci o nome do aplicativo aqui. No Prezi, para poder passar os slides. Senão eu não vejo. Faltou um ozinho aqui, depois eu arrumo, tá? Se bem que, na verdade, já está sendo gravado, então tá com o erro que tá, não adianta. O sexto, fomentar a diversidade linguística, respeitando a língua materna em todos os níveis da educação. Né? Então, o documento ele vai falar sobre a importância de se permitir exatamente a construção de um respeito a essa pluralidade, a essa diversidade linguística dentro da humanidade, dentro dos diferentes povos, né? Mas, ao mesmo tempo, de promover, né? De incentivar a possibilidade dessa riqueza de diversidade linguística. Né? Claro, respeitando a língua materna. E claro que a educação, para que ela possa acontecer de forma plena, ela tem que ser transmitida dentro de um idioma materno. Então, por isso, por exemplo, no Brasil, as comunidades indígenas, por exemplo, elas têm o direito a ter a sua língua, né? O ensino ministrado em sua língua materna. Por isso que existe hoje políticas públicas em formação de professores que formam o professor, por exemplo, índio, para que ele possa atuar
dentro das comunidades indígenas. Então, eu estou formando o índio professor para que ele possa atuar dentro dessas comunidades, porque ele tem uma experiência, ele tem o pleno domínio da língua materna indígena. Então, as aulas vão poder acontecer no âmbito da língua, no caso, principalmente na nossa região. Então, por exemplo, ali as comunidades indígenas que nós temos em Ubatuba, a língua deles é o Tupi-Guarani. Então, que eles possam se comunicar, que eles possam, no dia a dia, ter esse direito resguardado de conhecer, de se desenvolver intelectualmente a partir do próprio idioma. Não é? E isso também é uma forma de você promover o desenvolvimento do idioma. Porque o nosso próprio idioma, por exemplo, quantas palavras nós não vamos criando na medida que nós vamos tendo novas descobertas, como que nós temos novas experiências. E nós vamos precisando criar termos que possam representar determinados fenômenos. Então, tudo isso vem fazendo parte desse processo de transformação, mas, ao mesmo tempo, de desenvolvimento de um idioma. Então, também deve-se respeitar essa construção bastante particular, de que cada povo tem esse direito também de promover o desenvolvimento da sua língua. Né? O próximo tópico, que é o 7, então, é promover, por meio da educação, uma tomada de consciência do valor positivo da diversidade cultural. De certa maneira, aquilo que a gente já veio falando, né? Fomentar, promover, por meio da escola, por meio da educação, né? A importância de que as pessoas conheçam, respeitem a diversidade cultural, né? Como um valor positivo dessa pluralidade, dessa ideia, dessa beleza e dessa riqueza. Né? Certa vez eu ouvi uma pequena analogia que eu acho muito propício para nós pensarmos agora, no âmbito religioso, né? Dizendo assim, o que seria, por exemplo, do mundo se o seu Criador, se Deus, né, dentro dessa concepção de criação, ele, por exemplo, criasse um único tipo de flor. Imaginem um jardim com só um tipo de flor. Imaginem, por exemplo, um pomar com um único tipo de fruta. A beleza, a riqueza está na diversidade de cores, de formas. Então, da mesma forma, a gente pode olhar para essa ideia de cultura. Promover a diversidade cultural é permitir com que a humanidade ela cresça e ela, obviamente, neste tópico específico, promover uma tomada de consciência, um respeito à diversidade cultural, que eu acho que de repente poderia ser o próprio tema desse dia 21, até porque eu acho que nós vivemos num momento bastante complicado, porque nós temos aí um discurso etnocêntrico bastante forte, né? E o que é o etnocentrismo? É quando eu considero a minha cultura superior à do outro. Na verdade, eu quero anular a cultura do outro. Então, o meu pensamento, ele é único e verdadeiro. A minha forma de ser, de agir, de pensar é a única verdadeira. Não é? Isso é o etnocentrismo. Então, um exemplo claro. Quando os portugueses vieram para o Brasil, qual foi a forma de desestruturar toda a política, toda a organização, inclusive a força, e para dominar a terra? Foi desmantelar os elementos culturais.
e impor a cultura do homem europeu para os índios. Fazer eles vestirem roupa, fazerem eles falarem o português, fazerem eles aderirem à fé cristã. Então, todos esses fenômenos, ele é impositivo, do ponto de vista de que eu vejo a minha cultura como verdadeira e única, e eu não respeito a cultura do outro. Eu não considero a cultura do outro como possibilidade. Isso é o que nós chamamos de etnocentrismo. Tá? Ou seja, eu vejo o mundo a partir da minha cultura. Então, nós estamos num momento em que nós estamos tendo um processo, nós estamos regredindo, na minha visão, nós estamos regredindo nesse ponto de vista, nessa prática de promoção, por meio da educação, de um respeito à cultura do outro. Não é? E aí que eu acho importante a noção de diálogo sob o ponto de vista para a gente romper esses extremismos que nós estamos tendo em nossa sociedade. Uma sociedade evoluída, para mim, é aquela sociedade que é capaz de dialogar, é aquela aquela sociedade que consegue, frente às divergências, encontrar alternativas comuns, mas que respeite os pontos de vista. Não é? É algo que nós não estamos tendo na nossa sociedade. Não é? Então a gente começa a ver que nós estamos regredindo dentro de uma política de promoção da educação como tomada de consciência dessa diversidade cultural. Tá? O oitavo. Incorporar ao processo educativo, tanto quanto necessário, métodos pedagógicos tradicionais. Né? Aqui a gente entra num tópico um pouco mais, talvez polêmico, sobre o ponto de vista do que nós estamos chamando métodos pedagógicos tradicionais. A pedagogia, ela tem duas vertentes específicas de métodos pedagógicos. Tá? Nós temos uma vertente que nós chamamos tecnicista e nós temos uma outra vertente que nós chamamos de progressista. Os métodos pedagógicos tradicionais, né, é aquele que a minha geração ainda pegou, de alfabetização, por exemplo. Aquela que hoje se quer implantar no Brasil. Que hoje é muito vista, por exemplo, dentro de colégios militares. Então, por exemplo, a alfabetização. A alfabetização, ela é defendida dentro dos modos tradicionais por práticas de repetição, por práticas de certo e de errado. Né? Enquanto, por exemplo, para os métodos progressistas, nós temos uma visão de construção, onde o professor ele passa a ter uma função de mediador. E talvez a geração de vocês, ele já veio dentro dessa perspectiva, onde aprendeu-se a ler e a escrever, o professor passando a matéria, criando as experiências com o alfabeto, fazendo o reconhecimento do som, mas ao mesmo tempo fazendo com que o próprio aluno percebesse essa construção. Né? Então você tem algumas concepções pedagógicas bem diferentes. Então aqui nós encontramos, acho que uma proposta bastante, eu acho que até ousada, da própria Unesco, no sentido de dizer, olha, o sistema tradicional, ele não é um sistema que possa ser simplesmente jogado fora, porque ele também tem a sua história, ele também se constitui como um sistema cultural de aprendizagem. Não é?
Então, organizar a escola, às vezes, ela precisa de um pensamento ou de práticas defendidas por essa corrente mais tradicional, mais tecnicista. Mas não podemos anulá-la. Então, aqui, o que a gente vê é a importância, eu acho que e esse é o meu entendimento, é a leitura que eu faço desse documento. Eu diria que esse, para mim, é o tópico mais polêmico, no sentido de dizer que, olha, embora eu tenha um pensamento de uma educação progressista, eu acredito no método Paulo Freire, né? Mas o método Paulo Freire também ele não anula a possibilidade de organização social ou de uma organização disciplinar dentro da escola. Ele requer com que a escola pense elementos de organizacionais, por exemplo, de postura, de pedir licença, de pedir obrigado, de respeitar o professor, né? Enquanto isso é algo muito marcante dentro dos métodos tradicionais, tá? Que ele é direcionado, ou ele tem uma base dentro da psicologia que é o behaviorismo. O que é o behaviorismo? Se eu não estou enganado, do alemão, behavior quer dizer comportamento. Então, a teoria comportamentalista, né, que nós chamamos, ou a teoria behaviorista, é aquela que procura moldar ou compreender o conhecimento como reflexo do comportamento. Tá? Eu acredito que vocês devam conhecer aquele programinha Super Nani. Esse programa, por exemplo, ele trabalha com essa base dessa psicologia, de formar o comportamento. Então, existe os reforços positivo e negativo. Então, se você faz uma coisa bacana, eu vou premiar você, eu vou te dar uma carinha, eu vou te dar um prêmio no final do dia. Agora, se você não obedecer, se você transgredir as regras, eu vou usar um outro mecanismo, que é o mecanismo de extinção. Então, eu não vou te dar o prêmio, eu não vou te dar uma carinha de feliz, não vou te dar parabéns no caderno, né? Esses mecanismos, eles são próprios dessa teoria mais tradicional. Então, quer dizer, hoje, dentro dessa prerrogativa que é proposto dentro do documento, ele coloca a ideia de não se ignorar essas possibilidades. Tá? Então, é importante a gente, acho que, refletir muito a respeito do que significa construir uma educação hoje de qualidade que atenda às necessidades do processo de aprendizagem, mas sem deixar de lado as experiências e as riquezas existentes dentro das diferentes experiências dos métodos pedagógicos. Tá joia? Beleza, professor. Vamos lá para a próxima, para a 9ª. E aí a gente começa a entrar, acho que num campo bastante bacana, né, que eu falei para vocês. Se de repente a gente não conseguir pensar em nenhuma atividade presencial até o dia 21 de maio, né, até porque a princípio, até o dia 9 de maio a gente permanece afastado, né? Saiu um novo documento da universidade falando desta decisão da reitora, porque na verdade não é uma decisão da reitora, é uma decisão tomada a partir daquilo que estabelece o governo do Estado. O governo do Estado, até o dia 10 de maio, todas as escolas públicas, estaduais, municipais, todas as instituições de ensino particulares deverão permanecer fechadas. Tá? Então, essa prerrogativa, ela é do governo do Estado e a reitora, então, agora, por um ato executivo, ela prorroga dentro da universidade e cria, né, e estende todos esses mecanismos e esses que nós estamos usando para que a educação aconteça até o dia 9 ou 10 de maio. A partir dessa data, passa a ser repensado, obviamente nós vamos ter que esperar
as próximas ações do governo do Estado para verificar se continua ou se já inicia esse processo de abertura. Tá? Se iniciarmos esse processo, de repente a gente consiga fazer aí esse encontro, essa divulgação sobre a importância da diversidade cultural presencialmente. Se não, a gente aproveita como um próprio apelo do documento, que é usar hoje e respeitar também essa cultura digital, esses espaços que hoje são apresentados a nós, que é também chamado de cybercultura, para difusão e fomentação dessa diversidade cultural. Tá? Então, a outra prerrogativa, né, que é colocada dentro do documento é essa, que é fomentar a alfabetização digital e aumentar o domínio dessas novas tecnologias da informação e comunicação. Tá? Então, a importância de inserir hoje o indivíduo dentro dessa sociedade contemporânea, dessa sociedade que nós estamos, também é permitir com que a pessoa ele tenha conhecimento dessas novas tecnologias, que ele sinta-se alfabetizado dentro dessas novas linguagens e dentro dessas novas possibilidades. Tá joia? Vamos chegando na metade do documento, hein? São 20 tópicos, nós estamos no 10º. Vamos ver se a gente consegue terminar. Promover a diversidade linguística no cyberespaço e fomentar o acesso gratuito e universal. Vamos, acho que de uma forma muito simples, né? Nós temos aí um francês, um estudioso desse conceito, chamado Pierre Lévy. Tá? O que ele define como cyberespaço? Ele vai dizer para a gente que esse universo do computador, essa ideia de virtual, ele não é algo assim que é imaginário, algo que não existe. Às vezes a gente usa o seguinte, essa concepção ou essa realidade é uma realidade virtual. O que significa isso? Significa que não é que ela não exista. Significa que ela existe dentro de um espaço muito próprio, particular, que é o espaço, hoje, desenvolvido por esses cabos de computadores, pela fibra ótica, onde você consegue construir realidades virtuais. Então, quando nós estamos falando de cyberespaço, nós estamos falando desses espaços virtuais, que eles são reais. Então, por exemplo, as comunidades, as redes sociais. O que são redes sociais? São redes de relacionamento. E ela é verídica. Talvez o que pode ser falso é a imagem ou a interpretação que eu construo de mim mesmo. Não é? Eu não queria ter barba branca, né? Eu queria parecer um rapazinho de 18 anos, então eu pego uma imagem, de repente, que me agrada e coloco como um avatar, como uma imagem que me represente. A pessoa que vai me conhecer, ela vai conhecer o quê? Ela vai conhecer esse avatar. Para ela, a concepção do Duda é aquela que está sendo vinculada dentro desse espaço. Então, são problemas éticos que a gente vive dentro desse cyberespaço. E isso está relacionado à conduta da pessoa. Não é? Mas esse espaço, ele existe. Ele é real. Ele não é irreal. Então, hoje, a importância, né, e a preocupação da Unesco de se valorizar e de se respeitar a existência desse espaço, do cyberespaço, da cybercultura, e permitir com que este espaço, que ele seja universal, ele possa ser frequentado, ele possa ser explorado, e principalmente que construa-se a participação das pessoas. Só que, claro, para isso a pessoa ela tem que construir uma linguagem, ela tem que ter acesso, ela tem que conhecer as ferramentas que possibilitam a ela participar de tudo isso.
né? Então, por isso, a importância de se promover a diversidade linguística dentro deste espaço, desse cyberespaço, permitindo com que, se eu restringo, por exemplo, dentro de um dado grupo, né, eu crio um determinado aplicativo num único idioma, ou que restringe a participação dos outros, acaba não respeitando essa possibilidade de interação. A ideia é que, principalmente, esses aplicativos de relações sociais, e não só esses hoje, tudo aquilo que possa permitir a pessoa circular dentro desse cyberespaço, que ela tenha liberdade, que ela consiga encontrar as informações, que ela consiga compreender como que funciona, quais são as regras, o que está circulando dentro desses espaços, porque ela vai ter o idioma, ela vai ter uma linguagem que vai permitir a ela ter essa concepção e compreensão de que espaço é esse que ela está adentrando. Tá ok? Opa, parece que eu pulei uns aqui. Lutar contra o hiato, né? Digital. O que seria isso, né? Lutar contra o hiato digital. A ideia é que não se crie rupturas, né? Sob o ponto de vista axiológico, o hiato ele é uma fenda, ele é uma abertura, né? Então ele cria aqui um vácuo. A ideia é que dentro desse sistema digital, a gente não tenha fendas com que impeça as pessoas de circular, de interagir dentro de sistemas, de grupos, né? Vamos pegar um exemplo simples hoje. Quando chega dia de pagamento, eu acredito que todos vocês já viram essa cena. Ou até já sentiram, né, na pele o que é, por exemplo, ter um idoso na família e esse idoso precisar ir ao banco. E, de repente, ele não saber conseguir tirar dinheiro, ele não conseguir pagar uma conta, porque ele não pode fazer isso dentro da agência, porque as agências hoje elas estão limitando o seu atendimento, de forma a forçar as pessoas a usar o caixa eletrônico, né? E aí a pessoa não sabe, porque ela não tem acesso às linguagens necessárias, muitas vezes a linguagem básica de alfabetização, para ler o que está escrito na tela, não é? Ou identificar ali no teclado, ou mesmo na tela, o que ela tem que fazer para ela conseguir executar a operação que ela deseja, né? E a gente vê muitos idosos na fila de banco necessitando de ajudas. Ou seja, para uma ação muito simples. Então, observe que muitas vezes a falta de leitura, ele cria um espaço, ele cria uma fenda para que a pessoa ela não circule dentro desse universo digital. Isso é um hiato digital. Então, é preciso criar políticas hoje de alfabetização, né? Lutar contra o analfabetismo, mas não somente o analfabetismo da leitura e da escrita. Também contra o analfabetismo dessas novas ferramentas digitais, permitindo com que as pessoas elas possam se interagir socialmente, com que elas tenham liberdade, de repente, de ir e fazer uma operação bancária, coisa simples. Tá? Quem dirá, de repente, participar destes movimentos sociais, né? Um pouco mais, que exige um pouco mais de compreensão, de leitura e de comportamento, que seriam as redes sociais. Tá joia? 12. Vamos lá. Estimular a produção e salvaguardar a difusão de conteúdos diversificados, né?
Então, nós estamos aí, né, a importância de estimular a produção e diversificação de conteúdos dentro dessa rede mundial de computadores, né? Permitindo com que as produções artísticas, científicas, elas possam estar disponíveis para toda uma sociedade, né? Os meios de comunicação, como rádio, televisão, as produções audiovisuais, e principalmente, né, permitindo com que exista uma produção audiovisual de qualidade. Infelizmente, nós temos aí por trás uma política, um grande campo de comercial. E dentro da disputa comercial, ele pode ser um entrave dentro desse estímulo de produção, não é? Porque, na verdade, você passa muitas vezes a ter, principalmente os grandes grupos que dominam hoje os meios de difusão da informação, elas são regidos por um interesse econômico, né? Então, assim, um exemplo simples. Hoje nós estamos tendo uma guerra informacional por meio de dois grupos. Um que representa a Rede Globo, que mostra todo um movimento, por exemplo, em relação à disseminação do vírus, do Covid, mostra muitas vezes os problemas que estão sendo enfrentados por equipe médicas, enfermeiros, pelos governos no combate à infecção. E, por outro lado, nós temos um outro grupo, como, por exemplo, Record, Bandeirantes e SBT, que querem desmantelar esse discurso difundido pela Rede Globo. Não é? Só que enquanto eles travam uma política de hegemonia econômica, porque o que está por trás ali é estar a favor do governo, um grupo estar a favor do governo e outro grupo contra o governo, né? As informações passam a ser, muitas vezes, desconexa. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, a Globo vai e mostra hospitais lotados, mostra médicos desesperados. Vai o SBT e mostra um hospital vazio, mostra lá a enfermeira mexendo no celular porque ela não tem quem atender. E aí você fala, em quem que eu acredito? Então, infelizmente, nós temos uma política de uma prática econômica que ela não é sadia no sentido de dizer, olha, independente qual é a ideologia que vocês praticam, que permeiam as políticas da empresa, a comunicação e a verdade ela tem que ser difundida para as pessoas. Então, existe uma preocupação muito grande neste campo. Não é? E aí passa a ser uma problemática, um papel nosso, né? E um desafio dentro deste documento, que é exatamente salvaguardar, ou seja, zelar pela difusão de conteúdos diversificados dentro desses meios de comunicação e nas redes mundiais de informação, que hoje permeia a nossa sociedade. Até porque tem gente, às vezes, que só tem a Globo como única fonte de informação, né? Sim. Só televisão como única fonte de informação. E hoje, por exemplo, com os canais fechados, restringiu muito a inserção dos canais abertos, né? Então, acaba sendo uma verdade, né? Tá? Então, assim, o nosso papel é sermos críticos, tanto de um quanto de outro. Né? Hoje a gente vê aí uma propaganda, Globo lixo, não assista isso, não assista aquilo, né? Eu acho que assim, cabe a nós percebermos assim, o que pode ser verdadeiro. Né? Nós temos aí, eu acho que um dos grandes desafios, né? A gente luta contra um vírus que ele é muito mais letal, muito mais perigoso
que o Covid ou qualquer outro tipo de vírus, né? Que é o vírus da ignorância. E o vírus da ignorância, ele é fatal. Ele destrói não somente a vida da pessoa, mas ele destrói toda uma sociedade, né? E hoje, mais do que nunca, né, a infecção pelo vírus da ignorância, ele está se disseminando de forma muito rápida, muito rápida. Então, por exemplo, a CPI hoje da fake news, que nós estamos tendo no Congresso, e que ela está tentando ser desmantelada, porque ela fere os interesses do grupo que está no poder. Ela não pode acontecer, ela tem que acontecer. Por quê? Porque você passar, disseminar informações falsas, é você não promover a informação correta às pessoas, que é um direito da pessoa de conhecer a verdade sobre as coisas. Então, as fake news, ela presta um desfavor, ela faz um desserviço ao desenvolvimento da nossa sociedade. E as pessoas não percebem isso, né? Então, nós temos aí grandes desafios no âmbito político e no âmbito de política cultural, no sentido de não permitir com que esse tipo de coisa ele venha permear as práticas culturais. Porque o que ela vai fazer? Ela vai minando, ela vai tirando de todo o processo educacional as bases que permitem a sociedade se desenvolver. Então, quando eu espalho uma fake news, na verdade, eu não estou colaborando com o desenvolvimento do nosso país. Então, é um problema muito sério. É um crime muito sério disseminar informação falsa dentro da nossa sociedade, né? Então, essa guerra, quem tem a perder? É a própria sociedade, e não esses grupos. Tá joia? Gente, nós vamos... Eu vou tentar ser... Se a gente precisar estender um pouquinho, tem problema para vocês? Vocês vão ter aula daqui a pouco? Não, professor, nós não temos aula, não. O César não dá aula dia de sexta, professor. Ah, hoje é só comigo, né? É. Tá, eu vou só mandar uma mensagem para as meninas da pedagogia. Que daí eu vou falar que eu vou começar a aula delas mais tarde, um pouquinho. Começando umas 9h15 dá, que daí eu consigo terminar com vocês. Eu acho que mais 15, 20 minutinhos a gente termina no máximo, tá bom? Professor, eu vou Oi. precisar sair agora, tem problema? Não, porque eu vou estar gravando e depois eu vou estar postando. Inclusive, se vocês forem no Eva de vocês já tem alguma coisinha, tá? Eu ainda estou me apropriando de usar o YouTube, de baixar vídeo, né? Ainda mais que os vídeos são longos, porque o YouTube você consegue baixar vídeo rapidinho de 15 minutos. Quando o vídeo é mais de 15 minutos, ele tem uma outra política. Então ele demora um pouco mais, ele requer algumas habilidades que eu estou começando a desenvolver. Então, o nosso Eva ainda ele tá meio... Ele é um embrião ainda. Mas vai estar no Eva depois o restante dessa conversa. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu, professor, pelo debate. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau, meninas. Tchau lá. Beijo. Beijo.
Bem, vamos lá para o ponto 13, né? Agora, elaborar políticas e estratégias de preservação e valorização do patrimônio cultural e natural. Esse tópico eu acho que é bastante bacana, né? Porque aqui ele fala de um patrimônio oral e imaterial. E proibir, né? Proibir não, mas combater o tráfico ilícito de bens e serviços culturais. Olha que bacana, né? Ou seja, a Unesco reconhece que, por exemplo, que por patrimônio cultural nós não estamos entendendo somente patrimônio arquitetônico. Nós temos o patrimônio oral, ou seja, tudo aquilo que é da nossa tradição oral, ou seja, nossas histórias, as histórias familiares, as histórias, as lendas, tudo aquilo que é construído oralmente, né? O patrimônio imaterial, então nossa dança, tudo aquilo que não é matéria, né? As nossas músicas, tudo aquilo que enriquece a nossa experiência estética, né, e existencial, quanto também o patrimônio material. E ela propõe como uma estratégia combater o tráfico, né, ilegal desses patrimônios. Tá? Professor, como a gente trafica isso? Vamos pensar assim, tá? Hoje, por exemplo, para você ir para o Egito, você não precisa ir para o Egito. Se você for na França, por exemplo, você vai ter muito mais acesso em museus franceses, né? Em Nova York, nos museus americanos, de peças do Egito Antigo, do que no próprio Egito. Por quê? Eles foram, pegaram as peças, levaram e se apropriaram daquilo, como se aquilo fosse um patrimônio deles. Né? É claro que na época não existia uma política internacional para você poder, olha, eu estou tirando um elemento, né, da sua cultura e vou levar para o meu país para colocar lá em exposição. Bacana? Ah, bacana. Por exemplo, uma das peças mais visitadas no ano 2000, talvez muitos de vocês ainda nem tinham nascidos, né? Mas no ano 2000 nós tivemos na comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil, não é? Ou de chegada dos portugueses, assim prefiro dizer, no Brasil, nós tivemos uma grande exposição em São Paulo, chamado Brasil Mais 500. Foi a maior exposição artística cultural sobre a história de um povo que já foi feita no mundo. Eram não sei quantos quilômetros de metros quadrados que tratavam desde o Brasil pré-histórico até o Brasil contemporâneo. E uma das peças mais visitadas foi um manto que era construído pelos índios tupinambás, que ele era próprio para um rito sagrado dentro dessas culturas. Então ele é feito de pena de uma determinada ave e ele tem uma costura que até hoje, nem com os maquinários mais modernos, eles conseguiram desvendar como que os índios produziam esse manto. Como que eles amarravam as penas dentro e faziam toda essa trama, essa tessitura, construindo aquele manto, que era como se fosse um cocar, né? Que cobria a cabeça e descia aquela cauda, né? Que ia praticamente até os pés. E no mundo só existe 4 peças dessa. E nenhuma dessas peças estão no Brasil. Até porque, na verdade, uma foi dado de presente ao rei da Holanda, né? O outro foi vendido não sei para quem, não sei aonde. Ou seja, é algo que foi feito pelos nossos ancestrais, pelos nossos índios, e não está no Brasil. Se você quiser conhecer isso, hoje você tem que ir para fora do Brasil.
Então, Ô, isso professor, foi. mas deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, no mundo contemporâneo, que as pessoas têm uma mente mais aberta, a gente não poderia, vamos dizer, pegar de volta, entre aspas, porque isso pertence a nós, não só aqui, mas os outros países, entendeu? Para ficar no próprio país de origem, entendeu? Eu acho que esse é o certo, entendeu? Não vai acontecer isso nunca, você acha? Nossa, mas se for assim, o Louvre ia ter que distribuir item pra caramba. Você ia desmontar o Louvre, né? O Louvre ia ficar só um Portugal espaço inteira vazio. ia vir pro Brasil. Aí aquelas igrejas de É Portugal, que todo ouro. hoje, na verdade, nós temos políticas um pouco mais claras, definidas em relação a isso. Então, se respeita mais. Então, hoje, as novas descobertas, ela... Então, se eu, por exemplo, se eu descobrir um sítio arqueológico aqui, todos esses os insumos, tudo que tiver dentro desse sítio, ele pertence ao Brasil. Eu não posso, nem eu, enquanto pessoa, posso chegar e pegar para mim. Tá? Ele pertence ao governo brasileiro. Na atualidade, mas de antigamente a gente não pode pegar de volta, né? Então, nós não tínhamos essa política. Então, e não existe uma política de repatriação desses bens culturais. Podia existir, né? Poderia. Às vezes, pode até entre um e outro país, mas são coisas mais simples. Essas peças que chamam mais atenção, é lógico que o país, por exemplo, o Museu do Louvre não vai, por exemplo, pegar uma peça grega lá que ele pegou lá no templo de Delfos, por exemplo, e devolver para a Grécia. Porque senão ele tira o público dele, né? Sim, pelo que você falou dos 500 anos de, vamos dizer, descoberta do Brasil, entre aspas, né? Sim. Que eu lembro que na minha aula de história, minha professora contou sobre isso e falou que trouxe também a carta de Pedro Álvares Cabral, né? E que teve que pedir para Portugal. E foi uma grande briga entre Brasil e Portugal para conseguir trazer para cá. Nossa, porque assim, você tinha nossa, é uma burocracia, você tinha questão de seguro, nossa, assim, foi uma coisa, foi assim, uma exposição fantástica. Eu tive a oportunidade de ir 3 vezes nessa exposição, e eu acho que se eu vi 30% dela foi muito. Era muita coisa, muita, mas era uma coisa assim imensa. Fantástica, foi uma exposição assim lindíssima. E alguma coisa fica aqui no Brasil? Sim, muita coisa, muita coisa. Dá um alívio pelo menos, né? Né? Grande parte, na verdade, do acervo está no Brasil, né? Mas nós temos muita coisa que não estão aqui. Então, é isso que é esse tráfico de bens materiais e culturais, né? É diferente da apropriação cultural, professor? É diferente. Não. Eu fiz uma viagem há uns anos atrás, né, quando eu fui para estudar na Alemanha, eu visitei esse santuário aqui. Santuário de Santa Cruz del Valle de los Caídos, né? Ele fica na Serra de Guadarrama, na Espanha, e ele foi feito durante a Revolução, a Guerra Civil Espanhola. O imperador Franco, ele construiu esse santuário. Então, assim, é uma montanha de rocha, e ele perfurou toda essa montanha, né? Aqui vocês têm uma noção do mapa. Ó, isso aqui é o santuário, ó. Imagine que isso aqui esteja tudo dentro da rocha. E ele fez isso com prisioneiros desta revolução, com comunistas. Então, ele, para manter a sua ditadura, ele prendia, né, os adeptos do comunismo e colocava para trabalhar dentro deste espaço como punição, né?
E, por exemplo, ali é uma igreja lindíssima. É um santuário que você olha assim, é fantástico. É uma coisa fora do comum, né? Então tem obras de arte, tapetes. Só que assim, é uma coisa... O pé direito, assim, o teto, né, deve estar assim a uns 10 metros de altura. Então é uma coisa assim que você olha para cima, você fica imaginando quantas vidas, quantas pessoas morreram para construir tudo aquele luxo, né? E, por exemplo, eles trouxeram os monges beneditinos para fazer parte desse espaço, né? Então, de um lado, você tem a igreja, né? Então, você tem aqui a entrada. De um lado, você tem a entrada, que está aqui. E aqui você tem o altar central. Tá? Quando você sai daqui, você passa para a área destinada aos monges, que cuidam do lugar. Mas, na verdade, não que eles cuidam, porque lá é um museu do Estado. Então, os monges, por exemplo, eles são somente uma peça daquele lugar. Porque a vida monástica, ela tem uma riqueza cultural muito rica, né? Por exemplo, aqui nós temos um mosteiro, é onde eu participo, e lá, por exemplo, as monjas, elas têm os cantos gregorianos, elas cantam em latim, né? Só que lá os monges, eles têm os horários de oração, as missas, todo esse movimento, e para eles, aquilo faz parte da vida deles. Essa rotina de oração, né? De ritos, de cultos. Mas para o governo e para as pessoas que vão visitar, aquilo ali é uma atração dentro daquele museu. Né? Então, sobre o ponto de vista religioso, por exemplo, existe uma crítica muito grande dentre nós beneditinos da presença dos monges dentro daquele mosteiro. Porque, na verdade, aquele mosteiro não caracteriza a espiritualidade beneditina, aquilo que é ser beneditino. Eles estão sendo usados pelo governo como uma peça do museu. Né? Isso, obviamente, mas só que isso tem que ser tem que ser uma concepção pensada dentro do próprio mosteiro. Né? Então, são questões hoje muito delicadas sob o ponto de vista da função da arte, da função desse sistema cultural, né? Quando ele é emprestado para um outro sistema cultural. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que elaborar políticas e estratégias de preservação e valorização desse patrimônio natural, imaterial, oral, ele é importante para não descaracterizar aquilo que é a identidade. Tá joia? Pessoal, vamos lá que nós estamos... Vamos sim, professor. Oi? Vamos sim. É que o senhor falou Trajó e ninguém te respondeu. Respeitar e proteger os sistemas de conhecimento tradicionais, né? Principalmente das populações autóctones, né? O que seriam populações autóctones, que diz lá o documento, né? São comunidades que são natural de uma determinada região, de um determinado país, que ali constrói a sua cultura, né? Então, por exemplo, a gente pega lá, vamos falar de algo que para a gente é bastante... as comunidades ribeirinhas. São comunidades que se desenvolveram à beira, não é, das margens dos rios ali na Amazônia. Ou se você entra dentro da Mata Amazônica, as comunidades indígenas que ali estão, inclusive existem comunidades indígenas que não tiveram contato
com a cultura do homem branco. Então, respeitar e proteger esses sistemas que ainda se mantêm, vamos dizer assim, estruturados dentro dessa cultura materna, ela é importante como forma de preservação dessa diversidade cultural. Tá? E aí nós temos um problema hoje político sério, que é a ideia de desmantelar essas culturas. Tá? De, por exemplo, de acabar com as reservas indígenas, quilombolas, não permitindo com que essas comunidades elas construam os seus meios de vida, os seus meios de cultura. Tá? Então aí nós estamos frente a problemas que seria contrário ao que apregoa este documento. Apoiar a mobilidade de criadores, artistas, pesquisadores, cientistas e intelectuais. Né? Então, a 15ª ação é exatamente permitir com que pesquisas, associações internacionais, associações de preservação cultural, ela venha permitindo com que se respeite essa diversidade de cultura existente, tá? Dentro do país e também internacionalmente. Vamos tentar agilizar um pouco, que agora, na verdade, começa já uma finalização do documento, né? Garantir a proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos, né? Então, assim, respeitar os direitos autorais, respeitar a criatividade dos mais diferentes grupos, né? A remuneração justa ao trabalho, e, obviamente, defender o direito ao acesso à cultura. Tudo isso vem fazer parte dessa ideia, dessa noção de garantia e proteção dos direitos de autor e dos direitos conexos. Tá? Então, é realmente garantir o direito às práticas, difusão e na verdade, a cultura como forma de desenvolvimento. A 17ª, políticas que possam ajudar a criação ou a consolidação de indústrias culturais. Né? Depois a gente pode fazer uma discussão um pouco mais profunda dessa ideia de indústrias culturais. Né? Nós temos aí um filósofo, um grupo, na verdade, que é a Escola de Frankfurt, que vem discutir muito essa questão da indústria cultural, e eles são muito críticos a partir do momento que a cultura ela pode ser um fator econômico, mas ela não pode ser um fator de massificação. Né? Por exemplo, quando a gente olha para a música, eu faço música como uma expressão cultural ou eu faço música para vender? E hoje nós temos essa inversão. Nós temos essa inversão das práticas culturais como uma prática local, como aquilo que nos constitui enquanto identidade, para uma prática simplesmente produtiva e econômica. Né? Então, essas questões é que nós temos que olhar quando nós estamos falando de indústria cultural. A defesa da indústria cultural, sob o ponto de vista da Unesco, são essa indústria caseira, essa indústria que produz a cultura pela cultura e não pelo fator econômico. 18º, elaborar políticas culturais que promovam os princípios inscritos na presente declaração. Então, aqui a gente já começa o encerramento dessa declaração, né? Diz assim, nós precisamos ter políticas que garantam e que respeitem a disseminação da diversidade e da pluralidade cultural. Né? Envolver os diferentes setores da sociedade civil na definição das políticas públicas. Então, assim, quer dizer, se eu vou fazer uma política de preservação do direito indígena, eu não vou chamar o índio para que ele manifeste-se? Não fica desconexo?
né? Então, é importante envolver diferentes setores da sociedade para se pensar a definição de políticas públicas dentro desse contexto de proteção, de salvaguardar as políticas de pluralidade e diversidade cultural, né? E, por último, reconhecer e fomentar a contribuição que o setor privado pode aportar à valorização da diversidade cultural, né? Então, assim, hoje, dentro de uma sociedade onde o dinheiro ele tem um papel fundamental, não podemos deixar de reconhecer de que entidades, fundações, elas tenham práticas ou elas venham incorporar as políticas públicas que venham ajudar na difusão dessas práticas culturais. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aí uma Fundação Bradesco, a gente tem uma Fundação Unibanco, a gente tem uma Fundação da Vale. Essas grandes multinacionais, elas mantêm museus, elas ajudam em projetos, em festivais culturais. Então, quer dizer, existe a possibilidade de você buscar recursos e você participar de forma a promover essa diversidade cultural que nós estamos falando e defendendo aqui, a partir daquilo que essas empresas podem nos oferecer. Então, é importante reconhecer o papel delas dentro desse contexto. Certo? E aí a gente termina esse documento. Tá ok, gente? Eu agradeço a paciência de vocês. Nós passamos aí 8 minutos da nossa aula, tá? E assim, eu vou conversar com a professora Lindamar, né, para eu ver com ela se a gente consegue agilizar. Eu vou tentar falar com o pessoal lá do setor de comunicação, se eles podem criar um logotipo para a gente, fazer uma coisa bem bacana para esse encontro, né? Eu vou verificar como que eu faço e aí eu já comunico vocês o quanto antes, para que a gente já possa se organizar, para a gente poder organizar esse evento do próximo dia 21 de maio, né? De repente a gente propor para que cada curso realize alguma atividade, nem que seja assim 10 minutinhos, a gente convidar pessoas para poder participar das aulas de diferentes cursos dentro da universidade, de ressaltar e de valorizar até mesmo, de repente, a nossa cultura local. Então, de repente, se vocês conhecerem grupos, né? De repente, professor, eu conheço alguém lá do Moçambique. Duda, eu conheço alguém, sei lá, de Figureiros, né? Lá dos Figureiros de Taubaté, que a gente possa, de repente, colocar eles para bater um papo com a gente. Puxa, é uma forma de valorizar e de abrir esse espaço para a difusão dessas culturas, dessas práticas culturais que estão ao nosso redor. Tá ok? Eu acho que todo mundo já... Obrigada, professor. Obrigada. Eu agradeço, tá? Olha, se vocês entrarem no EVA, vocês vão ver já alguma coisinha. É um embrião. Esse final de semana eu já vou estar enriquecendo e colocando, explicando passo a passo aí de como está se desenvolvendo a nossa disciplina. Tá joia? Tá bom, professor. Obrigada. Olha, um excelente final de semana para vocês. Semana que vem, quinta-feira estarei aqui. Até se preciso for, sexta-feira, embora feriado, se vocês quiserem fazer um bate-papo, nós podemos nos reunir. Tá bom, professor. Pode deixar. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Muita paz e até a próxima semana. Tchau, tchau, professor. Até. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.